paz do Senhor, irmãos. Eu sou a Jane, sou aluna da Escola Bíblica Dominical, pertenço à classe Noemi Campelo. Estou convidando você para assistir conosco à nossa Escola Bíblica Dominical. Venha conosco. Neste momento, vamos ouvir o que Deus tem para falar através do estudo da Palavra de Deus na EBD. Que Deus te abençoe. Dizem que o dinheiro não traz felicidade, ele manda trazer. Isso é uma piada que o pessoal faz, criticando de certa forma a postura de que o dinheiro pode ou não pode dar felicidade às pessoas. De fato, existem muitas pessoas que acreditam piamente que ter tudo o que querem trará a elas felicidade. Ter o carro do ano, a casa que quer, o jatinho particular, riquezas, roupas, estar sempre na moda, ter fama, né? Ter aquele corpo padrão moda, padrão sociedade, vai fazer com que elas sejam as pessoas mais felizes e mais realizadas do mundo. O fato é que o ser humano nunca vai, de fato, conseguir se satisfazer com nada que tem. O ser humano sempre quer algo a mais. O ser humano sempre quer um objetivo à frente. Nós vivemos assim, nós traçamos um sonho, uma meta, um objetivo a atingir, e quando a gente atinge essa meta, a gente fica meio perdido. Tem que traçar uma nova meta, um novo sonho, um novo objetivo. Brincando, é a história do cachorro que corre atrás do pneu do carro. Se o carro parar, ele não sabe o que fazer. O carro parou, né? O carro andando estava irritando ele e estava causando ali era o objetivo dele correr atrás do carro. O carro parou, e agora? Não sei o que fazer. Então, é assim que as coisas acontecem, né? As pessoas acham que ter tudo o que querem vão resolver suas vidas. Não é incomum ver por aí pessoas que correm atrás de mais dinheiro, mais salário, para poder ter mais coisas e se satisfazer com essas coisas. No entanto, essas coisas todas lhes trazem, no final das contas, um grande descontentamento, porque sempre tem um objetivo a mais, sempre tem um algo a mais, sempre tem mais alguma coisa que eu quero atingir. E a nossa sociedade, em contrapartida, sempre oferece um algo a mais para atingir. Sempre tem um carro maior, um carro melhor, um carro mais caro, alguns carros caríssimos desses, você, mesmo tendo dinheiro, não consegue comprar, tem que entrar numa fila de espera. Isso faz o quê? Faz com que aquele objeto seja mais desejado, e sendo mais desejado, ele acaba sendo mais valorizado, porque não está disponível no mercado. Essas coisas todas são coisas que nós precisamos pensar, porque no final mesmo, depois que você tiver tudo o que você, entre aspas, quiser, você não será feliz, você não será completo, você não estará totalmente realizado e viverá realizado com isso. Já vi várias pessoas construírem a casa dos seus sonhos, passarem alguns anos construindo, e quando acabaram de construir, mas isso aqui não ficou bom, por que foi que eu fui colocar uma piscina, só dá me trabalho, né? Tem que ficar cuidando, e aí uso uma vez de vez em quando, enfim, dá mais trabalho do que prazer, né? Por que essa casa é tão grande se agora meus filhos já foram embora e agora eu tenho que fazer faxina, eu tenho que arrumar, eu tenho que manter tudo arrumado, e a coisa fica muito complicada. Então, assim, nós seres humanos sempre temos essas coisas em nosso coração. Eu quero um carro mais caro, eu quero uma BMW, eu quero, sei lá, uma Mercedes. Tá, ok, você vai lá e compra. Consegui comprar, aí acende a luzinha no painel, um defeito daqueles, e você não vai ter dinheiro para consertar,
não vai ter dinheiro para manter? Será que era uma ideia realmente interessante ter aquele carro caríssimo, ter aquele bem caríssimo, que eu não vou poder, de fato, me cuidar dele e tê-lo funcionando? Enfim, aquilo vai envelhecer, aquilo vai apodrecer e uma hora vai gerar descontentamento. Não é incomum na nossa sociedade a gente encontrar pessoas ricas, pessoas que têm todo tipo de bem, sofrendo de depressão, né? E muitas vezes elas param de procurar nas coisas e começam a procurar nas drogas a forma, o jeito de serem felizes e realizadas. Então também não é muito incomum a gente ver por aí artistas famosos, já tinham fama, tinham casas, mansões, carros, iates, aviões, e aí o camarada morre de overdose, né? Por que ele morreu de overdose? Porque estava buscando a felicidade em alguma coisa. E todas essas coisas, no final mesmo, não trazem felicidade. Essa foi a experiência que compartilhou Salomão no seu livro de Eclesiastes, que ele tentou várias coisas e no final viu que nada o satisfazia. Essa é a lição número 6 da revista Palavra e Vida, edição número 64, tem por título A Depressão por Conta dos Prazeres, Riqueza e Fama, experiências de Salomão, quando o prazer, o dinheiro e a fama não satisfazem. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, né? Está disponível no site batistafluminense.org.br. Essa edição 64, referente ao primeiro trimestre de 2020, tem por título Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão, foi escrita pelo pastor Eduardo Luiz de Carvalho Faria. Então, o nosso exemplo bíblico aqui, para esse contexto, né, de ter depressão, mesmo tendo tudo, é o nosso sábio Salomão. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, do versículo 1 a 11, Salomão pergunta a si mesmo se tudo aquilo que ele teve de fato felicidade, se ele teve de fato algum prazer. Salomão foi o homem mais rico, o homem mais sábio que a Bíblia relata, né? Tem toda a sua glória, toda a sua honra ali, e é relatado e é conhecida a história de Salomão. É o exemplo, assim como Jó é o exemplo de paciência, né? Abraão é o pai da fé, Salomão é o exemplo lá, o modelo de sabedoria da Bíblia. E mesmo nesse modelo de sabedoria, ele teve tudo o que quis, tudo o que queria experimentar, se pôs a provar todas as coisas e em nada delas ele encontrou a felicidade. Então lá em Eclesiastes 2, né, ele relata isso para nós. Vou passar a ler os versículos. Então, no primeiro versículo, ele diz que convidou a sua alma a experimentar todas as coisas boas da vida, né? Todos os prazeres da vida. Então bota lá, diz lá: disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Ele já começa duvidando do que ele está fazendo. Duvidando não, reprovando, dizendo que aquilo ali era vaidade. Vaidade, no texto aqui, ele está querendo dizer algo que é para si mesmo. É algo que termina naquilo de se engrandecer, de tentar trazer para si algo que te coloque para cima, como sendo superior aos outros, como sendo alguém que é reconhecido numa área, num aspecto, numa coisa assim, ok? No versículo 2, ele já continua com algumas conclusões, né? Do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve. Ou seja,
rir, tá? Rir desenfreadamente, todo dia rir. É loucura. Isso enche a alma, não enche a alma? Dá prazer realmente? Tá ali, um momento de alegria, descontração. Então não é para sair com os amigos, não é para conversar. Não estou falando nada disso. Tem que fazer, precisamos fazer essas coisas. Mas elas não são o foco da nossa vida, né? A alegria de você ter um carro novo, a alegria de você ganhar um brinquedo novo, né? Eu falo um brinquedo porque a diferença entre os adultos e as crianças é o tamanho e o preço dos brinquedos. Quando a gente compra um carro novo, é um brinquedo novo. Uma casa nova é um brinquedo novo. Uma televisão nova é um brinquedo novo, né? É um brinquedo, né? Traz alegria? Traz. Mas ela é momentânea, ela é passageira. Comprei um celular novo, que maravilha. Passa um mês, a gente já está olhando para a cara do bandido, dizendo essa porcaria desse celular, não tem mais nada de novidade aqui, não tem nada mais que me interesse. Mas vamos lá, tem 8 coisas aqui, do versículo 3 até o versículo 10, as quais Salomão buscou para ter prazer em sua vida. Então lá, no versículo 3, ele se entregou aos vinhos e à extravagância. Versículo 3, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver que o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Então, vou encher a cara de vinho, vou beber sem limites, né? Vou beber todos os tipos. Imagina, Salomão com dinheiro, com poder e com fama, com certeza, para quem gosta de beber, eu não bebo, nunca bebi, mas para quem gosta de beber, poderia experimentar todos os vinhos do mundo que ele pudesse trazer dos lugares mais distantes do mundo. Ele tinha como fazer isso, né? E beber e tomar um porre de cada um. Segunda coisa que ele tentou, versículo 4, grandes projetos. Ele tentou começar a construir grandes obras. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Então, no versículo 4, a segunda coisa, então eu vou fazer umas obras bonitas, várias mansões para eu morar, né? Vou plantar vinhas, né? Plantar vinha era para fazer, né, o vinho, o suco de uva, mas principalmente o vinho. Então, ele começou a fazer para si ali algumas obras para tentar buscar nessas coisas realização, nessas coisas a felicidade, né? Na sequência, ele tenta um jardim, né? Bem variado, né? Grandes pomares e vamos lá então. Fiz jardins e pomares para mim, plantei árvores frutíferas de toda espécie. Árvore frutífera, plantação e gado, né? Naquela época eram as atividades mais básicas que depreendiam, que expressavam a riqueza de uma pessoa. Então o cara criava gado, ele tinha muitas cabeças de gado, muitos animais, ou de todos os tipos, né? Ovelhas, bois e camelos, enfim. Ou então ele plantava, tinha grandes plantações e com aquela plantação ele tinha bastante comida e tinha bastante dinheiro porque venderia a comida, né? Então ele está falando aqui que fez grandes projetos, vinhas, fez um jardim, né? E plantou árvores frutíferas de toda espécie. Olha só, além de ser uma plantação, símbolo de riqueza, ainda tinha uma variedade incrível. Esses dias eu estive numa plantação de parreira que tinha 300 tipos de uvas de todas as partes do mundo, né? É uma coisa bacana de se ver, um negócio bonito ali, mas, enfim, devia dar um trabalho danado, né? Olha só o que ele fez na sequência. Depois de fazer esse jardim, esses tipos de árvores, ele resolveu fazer um açude para irrigar todas essas
plantações. Eu fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Né? Então, para tanta plantação, vinha, pomares, jardim. Então, agora eu preciso de açudes, juntar água para poder irrigar e manter tudo isso que eu estou fazendo. Né? Esse aí foi a quarta coisa. A quinta coisa, escravos, escravas, bois e ovelhas. Né? Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Então, comprei escravos, comprei animais, bois, ovelhas, comprei de tudo, mais do que todo mundo que tinha em Jerusalém. Ou seja, eu busquei, Salomão buscou, através disso, uma certa fama. Eu vou fazer, mas vou fazer bem feito, vou fazer maior do que todo mundo já fez. Né? Nunca em Jerusalém alguém teve tanta fama. Versículo 8, a sexta coisa. Aí ele vai atrás de prata e ouro. Né? Versículo 8 diz assim: amontoei também para mim prata e ouro e tesouro de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Então, prata e ouro, cantores e cantoras, música ao vivo, né? Quer dizer, não tinha gravado na época, né? Música e mulheres. Então, ele fala aqui, prata e ouro. Jesus mesmo, lá em Mateus 6, 29, tem a referência, citou que ninguém no mundo se vestiu com tanta glória como Salomão. Salomão teve muita riqueza, teve toda a prata e todo o ouro que quis, né? E aí buscou prazer em cantores, em músicas, enfim, né? Já que não se tinha gravação, né? Não tinha aplicativo com música para a gente tocar no celular, então ele tinha que ter os cantores, né? E, além disso, tinha um harém, várias mulheres, como diz o versículo 8 aqui, mulheres e mulheres, né? As delícias dos filhos dos homens. Naquela época, moralmente, uma pessoa podia ter, era algo que a sociedade aceitava e era algo daquela época. Então, ele tinha para si o seu harém, né? E acho que não deu certo ali, porque no versículo 9 já cita que ele tentou fazer fama, né? Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Então, ele sobrepujou, ele foi acima, foi além, muito mais famoso do que qualquer outro que viveu em Jerusalém. Tudo isso ele tentou. No versículo 10, então errei, são 7 coisas. No versículo 10, ele conclui dizendo: nada que seus olhos tivessem desejado, ele os negou. Ele teve tudo o que quis. Versículo 10, tudo quanto desejaram meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Então Salomão tentou de tudo. Vinho, extravagância, bebedice, grandes projetos, vinhas, jardins, pomares, açudes, prédios, escravos, escravas, bois e ovelhas, ouro e prata, cantores e cantoras, harém, fama e qualquer coisa que seu coração desejasse. O problema é que a conclusão dele foi no versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadiga, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia
debaixo do sol. Depois de realizar tudo o que o seu coração queria, a conclusão de Salomão era que ele estava correndo atrás do vento, né? Que não havia proveito algum, que nada daquilo era proveitoso. Tinha resultado, não tinha nenhum resultado, não tinha nada que se aproveitasse de tudo aquilo. O que adianta estudar a vida toda, estudar? Você vai morrer com bastante sabedoria, mas vai morrer. E vai levar a sua sabedoria para o caixão. Até hoje a gente não tem um jeito de copiar o cérebro de uma pessoa para arquivar e consultar quando necessário, né? Se isso não é possível, então, muito bonito, muito legal, mas a sabedoria vai para o caixão. Trabalhei a vida toda, enriqueci, juntei muito dinheiro. Morreu? O dinheiro vai ficar para alguém gastar, que não vai gastar do mesmo jeito que você, né? E aí vem a pergunta que é o segundo tópico da nossa lição, né? Riqueza e felicidade significam a mesma coisa? Ser rico quer dizer ser feliz, né? A riqueza, o prazer pelo prazer, o sucesso pelo sucesso, segundo Salomão, ou pelo que ele está dizendo ali, é loucura, é inútil, é sem proveito algum, é correr atrás do vento. Já tentou correr atrás do vento? Parece um negócio meio esquisito, né? Como é que eu vou correr atrás do vento? Vento é ar em movimento. A ar é como se fosse nada, só não é nada porque a gente respira, sabe que é um gás, né? Mas como é transparente e a gente nem lembra dele no dia a dia, é como se fosse nada, né? Então é correr atrás de nada, correr atrás do vento. O que adianta correr atrás do vento? Você não vai conseguir nada com ele, né? Então, Salomão está nesse momento ali numa crise existencial, né? Bem depressiva. É tudo inútil. Eu fiz para me alegrar. E no final é tudo inútil, né? Nós vemos hoje que muitos ricos e muitos famosos entram em quadro de depressão. O comentarista aí coloca três relatos de pessoas, ele não identifica aqui, no YouTube, um padre que é cantor, um outro de um nadador, né, recordista de Olimpíada, ele não cita os nomes por algum motivo, né, mas ele cita que esse pessoal fazia e fez grandes coisas e não sentia prazer algum. O youtuber com sua fama pouco lhe alimentava. O outro que era lá cantor também já não tinha vontade de cantar e o outro também não tinha vontade de nadar ou de praticar o esporte que fazia tão bem. O outro tópico que ele coloca aqui é que não ricos e não famosos também ficam deprimidos pelos mesmos motivos. Então, se por um lado há quem corre atrás das coisas, consiga as coisas e depois, como eu falei, o cachorro atrás da roda do pneu do carro, né? O carro parou e não sabe o que fazer. Há quem viva deprimido porque não vai conseguir ou que não consegue atingir e comprar e ter as coisas que quer, né? Por que isso, né? Por que essas coisas acontecem? Por que uma pessoa acha que ficar triste por não ter um carro novo, por não ter fama, por não ter aquele corpo desejado, por não ter um jatinho particular, um serviçal, sei lá. Por que a pessoa ficaria deprimida? Ou até porque vai no shopping ver uma coisa e não pode comprar? Deprimido por quê? Porque não pode ter? Essas coisas não vão nos acrescentar muito, não vão acrescentar nada na realidade. Talvez um sorriso, um momento de felicidade, mas como eu disse, logo passa, né? Salomão, exemplo de ser humano, usou e desfrutou de tudo. E no final, ele mesmo disse que era tudo equívoco, que era tudo vazio, não trazia de fato felicidade. Né? O ponto positivo é que ele percebeu que estava
correndo atrás do vento. Sabe? Quando a gente percebe que a gente está fazendo um negócio, que esse negócio não é bom, que esse negócio não está nos levando por um caminho bacana, e a gente percebe, pô, eu estou fazendo besteira aqui, né? A gente brinca, correr atrás do rabo, né? A gente vê o cachorro ali correndo, brigando com o rabo, não está fazendo nada, não vai sair do lugar, não vai fazer nada ali, né? E Salomão conseguiu chegar nesse ponto, né? Ele entendeu que o que a gente faz, desfruta, né? Mas sem a orientação de Deus, a gente está desperdiçando o nosso tempo e está desperdiçando a nossa vida. É, de fato, o correr atrás do vento. Eu não estou dizendo para você que você não deva trabalhar para tentar conseguir um salário melhor, um padrão de vida melhor. Eu não estou dizendo que você não tenha que comprar um carro novo, uma casa, buscar ter coisas melhores. A gente busca, é natural, né? É natural que a gente depreenda esforço para atingir um patamar melhor. Mas cuidado, não fique vivendo sempre tentando atingir um patamar melhor. Atinja um patamar em que você viva confortavelmente, né? E viver confortavelmente não quer dizer necessariamente ser rico. E não quer dizer necessariamente nem ter dinheiro, porque há muitas pessoas que vivem vidas simples e vidas felizes. Então, ter dinheiro, ter fama, ter as coisas, não vai te trazer felicidade, né? Sempre vai trazer uma conta ou outra a mais para pagar, você vai ganhar mais, naturalmente você vai ser obrigado a morar num lugar melhor, com mais segurança, com mais conforto, e isso aí vai ser mais caro. E vai faltar dinheiro do mesmo jeito, né? Há quem diga que o orçamento é que nem um gás perfeito, ocupa todo o espaço do nosso bolso. Quanto mais a gente tem, mais a gente gasta, ainda mais nós, brasileiros, que não temos nem um pouco o discernimento, o critério, o costume, né? O costume seria a palavra melhor. Não temos o costume de poupar nada, de economizar, de guardar. Nós não temos esse costume. Não adianta. Quanto mais a gente tiver, mais a gente vai querer. A alma do ser humano precisa ser saciada. Item 3, nossa sede por saciedade, né? Nós precisamos estar satisfeitos, mas não externamente. O que a gente precisa satisfazer é a nossa alma. E o que é que satisfaz a nossa alma, né? O que vai fazer com que a gente esteja satisfeito? Geralmente a gente pensa em duas vertentes. Primeira, o que o nosso corpo pede. Então, se eu estou com fome, eu quero comida. Se eu estou com calor, eu quero um ar-condicionado. Se eu estou com frio, eu quero um cobertor. Nosso corpo pede, estou todo suado, todo melado, eu quero tomar um banho, né? Eu mesmo, quando fico um tempo sem fazer atividade física, me sinto nervoso, estressado, preciso sair e correr, eu preciso, né, fazer uma atividade física, porque aquilo vai me fazer bem. Nosso corpo pede aquilo que ele necessita. No entanto, tem uma outra vertente. Muitas vezes nós vemos os outros terem as coisas e queremos ter as coisas que os outros têm. O carro que o outro comprou, a casa que ele tem, o jatinho, para nós é símbolo de felicidade, de realização, de sucesso. E aí, por aí, vários pregam por aí a prosperidade, né? Que somos filhos de Deus, então temos que ser prósperos. Cuidado, tem uma coisa não tem a ver ligação com outra, não está escrito isso na Bíblia desse jeito não, tá? Deus nos dá coisas, Deus nos dá bens, Deus nos dá conforto, dá, né? Pode nos dar, mas a gente precisa entender que não é isso que vai trazer para nós e para nossa alma a tranquilidade de viver bem, a tranquilidade, a felicidade, a satisfação, a realização do nosso todo, né? Eu preciso saciar a minha alma. Querer e desejar o que os outros têm vai me trazer só frustração e decepção. Por quê?
Porque depois que eu comprar uma BMW, um Mercedes, uma Lamborghini, sei lá, um desses que são customizados, uma Ferrari da vida, depois de um tempo, é bonito, todo mundo olha e acha bonito, isso me dá felicidade, mas eu já entro no carro, o carro está com a mesma cara sempre. Nós brasileiros temos esse costume de enjoar do carro, né? A gente vê os filmes americanos, aí o camarada comprava um carro e ficava 30 anos com o carro, até cair as rodas. Nós não, nós ficamos um ano e queremos trocar de carro, né? Para que trocar de carro? Ele não está servindo, né? Porque é mais barato? Não sei, todas as vezes que eu fiz a conta, eu não cheguei a essa conclusão, mas enfim, é um detalhe, né? A pergunta é como eu posso evitar de sofrer com essas coisas, né? A gente precisa entender que o que satisfaz a nossa alma é Jesus. É Ele que tem que ser a nossa riqueza, né? A Bíblia diz que onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o seu tesouro é trabalho, então você vai trabalhar e vai esquecer o resto, seu amor vai estar naquilo ali, né? A Bíblia diz também que o dinheiro não é problema, mas diz que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Então, ter dinheiro não é problema. Problema é amar o dinheiro. Isso é muito problemático, né? Só Deus, só Jesus é capaz de nos alimentar a alma diariamente, fazendo com que nos sintamos plenos sempre, ainda que nos faltem outras coisas que desejamos tanto. Só Jesus pode nos satisfazer, nos trazer paz, tranquilidade completa, satisfação completa. Encontrar a paz que Salomão encontrou no final da vida é necessário, para encontrar é necessário ter em Deus seu maior prazer. Folheando o livro aqui de Eclesiastes, tem algumas coisas bem bacanas neste livro que eu particularmente gosto, no capítulo 11, fala lá, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, né? Estando, versículo 3, as nuvens cheias derramam o aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que ficar, ali vai cair. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã tua semente, e à tarde não repousas a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente, né? E aí ele fala lá do jovem se alegrar na juventude e o velho se alegrar, aproveitar antes que venham os maus dias, né? Tem um outro capítulo aqui também que eu acho muito bom, que fala que é para a gente construir as coisas, né? Fazer toda a obra enquanto há tempo, né? Porque quando a gente morrer, não vai ter mais nada. Mas aqui no capítulo 9, olha o que ele fala. De veras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está escuro, de oculto no futuro, né? Então, ele fala de fato para você fazer a sua obra, fazer, né, tudo quanto vier à mão. Agora veio o versículo, tudo quanto vier à mão para fazer, faze conforme as tuas obras, tuas forças. Muito conhecido esse versículo, né? Mas eu gosto do seguinte, que fala que para a sepultura onde tu vais, né, não há obra, não há engenharia, não há nada, né?
E todas essas coisas precisam ser feitas, né? Mas elas precisam ser feitas focando isso, né? Seus feitos, tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão na mão de Deus. Só Deus pode, de fato, nos dar real prazer, real felicidade. Ele pode saciar as nossas almas, né? Qual o papel que o dinheiro tem tido na minha vida, na sua vida, né? Ele tem sido a mola mestra da minha vida, da sua vida, é o amor da minha vida, onde está o meu tesouro, ali está o meu coração, o meu amor, minha atenção, o meu tudo, a minha prioridade. O que tem sido prioridade na sua vida e na minha? O que tem me trazido de fato felicidade? O que tem trazido felicidade para você? É popularidade? É fama? É comprar as coisas? Será que é isso mesmo que é felicidade? É comprar o último celular, aquele daquela marca que todo mundo diz que se você tem, você sabe que celular é bom ou não é? Enfim, é isso mesmo? É um ponto em que nós precisamos meditar. E meditar o tempo todo em nossas vidas. Se fizermos essas coisas sem a bênção de Deus, nada seremos. Mas se a gente entender tudo isto como Salomão, que os justos e os sábios e os seus feitos estão na mão de Deus, que Ele pode sim nos dar prosperidade, Ele não vai nos dar por obrigação, nem por necessidade. Deus pode nos ter de alma cheia, sem dinheiro, né? E viver tranquilos com simplicidade. Deus nos abençoe, nos dê discernimento para que a gente saiba encontrar nele a nossa real felicidade. E, aproveitando o exemplo de Salomão, não entremos em depressão porque tivemos tudo e não fomos felizes. Ou porque não tivemos nada e achávamos que ter tudo ia nos trazer a felicidade. Salomão teve e não deu certo. Então, vamos trabalhar em baixar um pouco nossas expectativas nas coisas materiais e focar em Deus, porque Ele enche o nosso coração e Ele nos dá a alegria do dia a dia. Que Deus nos abençoe, nos oriente para entender e acatar a sua santa palavra.